2-0, 2 gols de Arrascaeta. Gustavo Berton. Um abraço para quem está acompanhando o programa. Deu Flamengo jogando aqui na Arena do Grêmio, 2-0, com 2 gols do uruguaio Arrascaeta, numa noite onde o torcedor do Flamengo, claro, vai comemorar bastante e o torcedor gremista tem muito a lamentar. Assim que o árbitro encerrou a partida, vaias para os jogadores e também para o técnico Gustavo Quinteiros. Bom, o Flamengo controlou as principais ações do jogo, abriu o placar logo cedo, a 3 minutos, numa grande troca de passes. A bola acabou sobrando para o Arrascaeta, que com a categoria tirou do Volpi e fez Flamengo 1-0 no início do jogo. E aí o Flamengo controlou as principais ações do jogo. Não teve nenhuma grande chance no primeiro tempo, mas também não permitiu que o Grêmio encontrasse seu gol. Aliás, o Grêmio que durante toda a partida só exigiu 3 intervenções do goleiro Rossi, ou seja, acertou 3 bolas no gol do Flamengo e todas elas na segunda etapa. O Grêmio no primeiro tempo ainda reclama de um pênalti, uma bola que bateu no braço do Gerson dentro da grande área, o árbitro não marcou e não houve a intervenção do VAR, e na segunda etapa o Flamengo, ainda controlando as ações, criou novas oportunidades. Michael, um chute cruzado, Everton Cebolinha também no seu melhor estilo, até que em outra troca de passes, mais uma vez o uruguaio Arrascaeta livre na grande área, num toque de muita categoria, fez Flamengo 2-0 e deu números finais ao jogo. O Flamengo vence a sua segunda partida seguida no Campeonato Brasileiro, 2 fora de casa, e o Grêmio perde a segunda partida nesse Brasileirão, já tinha perdido para o Ceará fora de casa e agora perde a primeira na sua arena. Conversamos no final do jogo, tanto com os jogadores quanto os treinadores, para saber o que eles pensam e pensaram a respeito desse 2-0 para o Flamengo jogando aqui em Porto Alegre. Foi dessas vitórias da onde a gente vê que esses jogadores são grandes, né? Depois de uma derrota em casa, muito dolorida, por nós, como você falou bem, né, os torcedores, mas temos que entender que o futebol, essas derrotas, elas fazem parte, e depois da derrota, nem os jogadores são os piores jogadores do mundo, tem que trocar todo mundo, e nem hoje, depois da vitória, são os melhores jogadores do mundo e vamos ganhar todos os jogos do ano. Então esse equilíbrio é o que os grandes jogadores conseguem alcançar, né? Porque depois da derrota, o normal é que o time perdesse a confiança, mas ao contrário do que se viu, desde o primeiro minuto os jogadores dominando bolas difíceis, tentando jogar, botar a bola no chão em todo momento e achando passes difíceis, os domínios sempre orientados. Bom, tá aí, palavras dos dois lados, né? Claro, agora temos a sequência do Campeonato Brasileiro, 4ª rodada, o Flamengo volta para casa no Maracanã, mais um gaúcho, recebe dessa vez o Juventude. Já o Grêmio vai a Mirassol enfrentar a equipe do Mirassol e se prepara, porque no final de semana tem o Clássico Grenal, ou seja, uma semana importante para o torcedor gremista e principalmente para o técnico Gustavo Quinteiros, que está assim pressionado. Muita pressão por parte da arquibancada, pressão por parte de alguns dirigentes, e o trabalho do técnico argentino começa a ser muito questionado na arena, além do que, como eu falei, tem um Grenal no final de semana. Essa é a vida de Flamengo, que mandou um recado que vai brigar pelo título desde o início, do Grêmio, que começa a viver sob uma forte pressão, jogando o Campeonato Brasileiro e também a Copa Sul-Americana. Um abraço, até mais. Valeu, Bertão. É isso, hein? Após 3 rodadas, Pascoal, do Campeonato Brasileiro, o Flamengo lidera a competição, divide a liderança da competição com o Palmeiras, os dois times com 7 pontos, 2 vitórias e 1 empate. E o Arrascaeta já é líder da artilharia junto com o Vegetti, né? O Arrascaeta está arrebentando nesse Campeonato Brasileiro e a gente espera vê-lo ainda melhor, porque ele jogando bem na equipe do Flamengo dá um tom diferente. Os zagueiros jogaram bem hoje. O volante, então, vou dizer um negócio para você. O Eric Pulgar deu aula de como jogar como volante no meio-campo da equipe do Flamengo. O De La Cruz voltou a jogar bem. Então, o time do Flamengo hoje... O Gerson nem vou falar, porque vocês sabem que eu tenho uma opinião a respeito do Gerson. O Gerson é um jogador fantástico, titular da seleção brasileira. O grande erro do time do Grêmio foi começar fazendo marcação individual. Quando começa o jogo, eles começam a fazer marcação individual, como é que você vai parar esses jogadores na marcação individual? Sempre vai sobrar alguém para receber a bola. E aí foi um grande equívoco da equipe do Grêmio, que perde em casa para o Flamengo, pressão em cima do treinador, mas méritos para o Flamengo, que conseguiu uma recuperação. Porque o Flamengo no meio de semana foi uma lástima, um horror,
um terror. O técnico do Flamengo foi muito mal. O Felipe trabalhou mal. 2 jogos que eu vi o Felipe não trabalhar bem. E esse, do meio de semana, pela Libertadores da América, foi um jogo que eu vi ele trabalhar muito mal. Hoje, botou cada um no seu canto, cada um jogando da sua maneira, e é claro que eles jogam demais e a composição do time do Flamengo é especial. Valeu pelo resultado, valeu pelo brilhantismo do Flamengo, que em alguns momentos da partida até se poupou. Sim. Trabalhou a bola, não se desgastou, jogou de maneira brilhante. Para mim, o Flamengo fez a melhor partida do Flamengo no Campeonato Brasileiro, a melhor atuação do Flamengo nessas últimas partidas do Flamengo, tanto nas competições internacionais como no Campeonato Brasileiro. Quando a partida ainda estava 1-0 para o Flamengo, o Grêmio reclama de um pênalti, a bola que toca na mão do Gerson. Nosso comentarista de arbitragem, Carlos Eugênio Simão, entendeu que foi pênalti. É uma justificativa para o Grêmio ou realmente o trabalho do Quinteiros não encaixou ainda, hein, Pascoal? Não, o trabalho do Quinteiros não vai bem, infelizmente, né? Porque ele é bom treinador, mas ele não conseguiu, com esse elenco do Grêmio, fazer o que ele gostaria. Os zagueiros do Grêmio não são bons. Não tem um volante forte na marcação. Há uma superexposição dos seus zagueiros. E eles já não são tão categorizados. Se você não tem um volante que dê a eles seguranças, é muito pior. Aquele lance do Gerson, assim, a gente lamenta que o Gerson possa ter colocado, mas a bola veio do companheiro, ele não tinha reação, ele estava com os braços para trás. De repente ele abre o braço, a bola bate no braço. Na minha interpretação, como dos nossos analistas de arbitragem, foi penalidade máxima, o árbitro não deu, deixou a jogada seguir. Outros lances semelhantes também acontecendo ao longo, tanto na Série B quanto na Série A do Campeonato Brasileiro, e parece que tem sido uma norma, né, adotar. Bateu na mão, eu não acho que tem sem querer nesse lance. Sei. Desculpa, mas eu acho que não tem sem querer. A Michele Silva, diretamente da Arena do Grêmio, com todos os detalhes sobre a vitória do Flamengo, aqui, direto do telão, aqui do apito final. Vamos lá, Michele! Tudo bem, Neto? Boa noite para você, para todos que nos acompanham no apito final, aqui na Arena. Força máxima para as duas equipes. Grêmio e Flamengo, como titulares, se enfrentaram e quem abriu o placar foi a equipe visitante. O Flamengo abriu o marcador com Arrascaeta, ainda no primeiro tempo, com menos de 5 minutos de partida, em uma bola desviada pelo Edenilson. Na sequência da primeira etapa, o Flamengo chamou mais o time do Grêmio para o campo defensivo e tentou sair nos contra-ataques. As chances ficaram bem distribuídas e o Grêmio chegou a reclamar de 2 pênaltis. Um em cima de Bright White e outro num toque de mão de Gerson dentro da área. No segundo tempo, o Felipe Luiz trouxe a campo um time mais ofensivo e o Grêmio conseguiu se defender até certo ponto, até que a Arrascaeta recebeu livre dentro da área e conseguiu fazer o 2-0. Para a sequência da partida, o Flamengo seguiu atacando. Nos minutos finais, o Grêmio até teve uma chance para descontar, mas a equipe flamenguista ficou mesmo com o 2-0 a seu favor para tentar esquecer a derrota para o Central Córdoba na última semana. O trabalho do técnico Felipe Luiz foi muito respaldado e o Grêmio saiu de campo vaiado pela torcida tricolor. Mas a direção gremista garantiu Gustavo Quinteiros no cargo. Rapaz, o cara já tá para cair já. Só que é o seguinte, o Godoy vai falar sobre isso. Quando estava 1-0 para o Flamengo, teve um pênalti que o Godoy vai falar, depois eu comento, depois a Panilha comenta e depois o Quesada também. Esse é o lance do gol. Esse é o lance do gol do Arrascaeta, que é o segundo gol. Então vamos lá. Esse é o lance do segundo gol e aí a gente coloca para o Godoy falar. Vamos lá que vai dar tudo certo. O Flamengo é o candidatíssimo ao título junto com o Corinthians, junto com o Internacional, Palmeiras, não é não? Sim, o Flamengo e o Palmeiras estão, para mim, no patamar, né? Estão ali no ponto mais alto. Acho que são os 2 grandes times aí do futebol brasileiro, mas vão ter que rivalizar com esses times que você citou. E vão usar esse campeonato brasileiro, que tem uma decisão a cada rodada. Que campeonato brasileiro